Olá, eu sou o professor Carlos Eduardo Marota Peters, eu sou formado em História, licenciatura, também em Ciências Econômicas, e tenho doutorado em História Social. E eu vou falar um pouquinho sobre o feriado e a data cívica comemorativa 13 de maio, que é a data que celebra a abolição da escravidão no Brasil. Foi criada logo após a abolição, a data, né, para celebrar o feito, que de certa maneira era uma celebração do poder executivo do Império Brasileiro, que teria, por meio de uma atitude altruísta, né, libertado ali os escravos e dando fim ao sistema escravista no Brasil, que durou, como a gente sabe, séculos, né? É importante fazer uma reflexão sobre essas datas, e o 13 de maio é uma das datas mais discutidas no Brasil contemporâneo, por isso, né? A gente tem uma noção, uma leitura da história do século XIX extremamente tradicionalista, fundamentada na ação de grandes indivíduos, grandes líderes que teriam conduzido o Brasil e tal. E mais recentemente, a discussão sobre a abolição evoluiu. Na verdade, essa evolução aconteceu durante todo o século XX, né? Quer dizer, se trabalha hoje quais foram as causas profundas da abolição. Quer dizer, não foi simplesmente uma penada, né? Um ato do executivo com o legislativo que aboliu a escravidão. A gente tem um longo processo. Nós temos o desenvolvimento de um movimento abolicionista, principalmente a partir da década de 1870. Nós temos pressões estrangeiras importantes, né, que vão levar, inclusive, o Brasil a criar uma lei proibindo o tráfico já em 1850, por pressões da Inglaterra. E muita gente considera que a abolição do tráfico é o primeiro passo, né, para a abolição da própria escravidão no Brasil depois. Quer dizer, aquela conjuntura, aquela estrutura econômica que sustentava o regime escravista começou a entrar em crise. Portanto, o 13 de maio seria, nessa leitura, uma espécie de ápice, né, de uma grande crise estrutural do regime escravista no Brasil. E uma outra coisa que é importante a gente discutir sobre essa questão é a participação no movimento abolicionista, ou até fora desse movimento, de vários indivíduos, de vários intelectuais, escritores, jornalistas, e alguns, inclusive, mulatos, como eram chamados, né, no século XIX. E essa participação tem sido cada vez mais resgatada a todo o movimento contemporâneo no Brasil, né, para se falar do protagonismo negro no século XIX, a participação desses indivíduos e de grupos organizados, né, no processo que levou à abolição. Então é importante lembrar, por exemplo, da participação de um André Rebouças, de um José do Patrocínio, de um Luiz Gama, né, que ajudaram a construir uma leitura negativa da escravidão, participaram da construção de um novo imaginário no Brasil, que acabou levando, né, à assinatura da Lei Áurea. E é importante também a gente pensar que o poder executivo no Brasil e o poder legislativo, aqueles que aboliram formalmente a escravidão, né, no 13 de maio, demoraram para tomar essa atitude, né? Só depois do sistema estar bem desgastado, depois de várias leis paliativas, né, como, por exemplo, a lei do ventre livre, a lei do sexagenário. Quer dizer, só quando o sistema se tornou insustentável que a gente teve lá, no ápice do processo, né, em 1888, a assinatura da Lei Áurea. E é por isso que hoje no Brasil, né, o 13 de maio divide espaço com uma outra data, que é utilizada principalmente pelo movimento negro no Brasil, que é o 20 de novembro, né, o Dia da Consciência Negra, que destaca o protagonismo, né, de uma série de líderes intelectuais, né, no processo que levou à abolição. Uma questão importante que é discutida, né, pelo movimento negro no Brasil, pela concepção da ideia, pela ideia de consciência negra no Brasil, é exatamente também o efeito da Lei Áurea, né? É importante lembrar que a Lei Áurea, além de não ter indenizado os senhores escravos, o Brasil tinha por volta entre 500 mil e 700 mil escravos na época, né, da abolição. Também não aconteceu com uma indenização, né, pelo cativeiro dessas pessoas que foram libertadas. E nesse período, né, no final do século XIX, é importante lembrar que os grandes fazendeiros que faziam opção já pela imigração estrangeira começaram a dificultar
o retorno dos ex-cativos às fazendas como trabalhadores assalariados. Havia em gestação naquela época, inclusive, um projeto de branqueamento da raça brasileira em função da penetração, né, entre a intelectualidade, a elite agrária brasileira, de ideias raciais que vinham da Europa. Então não houve reparação, né? E apesar da abolição formal da escravidão, a gente vai ter uma continuidade de práticas racistas no Brasil, inclusive com critérios raciais para contratação de trabalhadores na indústria em São Paulo, né, no seu nascimento e etc. Portanto, a escravidão formalmente foi abolida, mas os efeitos de longo prazo, né, da escravidão terão que ser trabalhados pela República Brasileira, coisa que vai ser muito lenta, e vão chegar até os dias atuais, criando aquilo que é chamado hoje de um racismo estrutural, né? É importante ser discutido. Então essa foi a minha contribuição para o nosso debate sobre o 13 de maio. Obrigado pela atenção de vocês e até logo.